Ela tremia, sangrava, e mesmo entre a vida e a morte, só perguntava por uma coisa: cadê a minha mãe? A chuva naquela noite caía como se o céu tivesse desabado em lágrimas. Era um daqueles plantões pesados, em que o corredor da emergência se enchia de sirenes, passos apressados e olhares cansados. Já passava da meia-noite quando o rádio da enfermagem anunciou: bombeiros a caminho com vítima infantil em estado grave. Naquele momento, tudo em mim travou por um segundo. Crianças em emergência sempre mexem com a gente, mas o que chegou nos braços dos bombeiros era mais que grave, era devastador. Ela parecia ter uns 7 anos. Estava ensanguentada, com escoriações profundas nas pernas, cortes no rosto e hematomas pelo corpo que não combinavam com a pele de alguém tão pequena. Estava em choque, o cabelo grudado de sangue e chuva, os olhos arregalados e fixos no teto. Mas a coisa mais marcante era o som da voz dela, baixinha, rouca, quase sem vida, mas insistente: cadê minha mãe? Tia, cadê minha mãe? O nome dela não vinha nos registros. Os bombeiros disseram que a encontraram sozinha, em um parque abandonado, caindo de tanto sangrar. Um homem em situação de rua foi quem a viu primeiro e ligou para o 193. Ela não falava muito, apenas repetia: minha mãe já vem. Ela foi comprar pipoca. Enquanto a médica pedia raio-x, tomografia e preparava a cirurgia para conter a hemorragia, eu fiquei ao lado dela tentando acalmá-la. Mas como acalmar uma criança que sangra e procura um abraço que não está lá? Segurei sua mão com delicadeza. E mesmo com os olhos enevoados, ela virou o rosto para mim e perguntou de novo: você viu ela? Ela estava com uma blusa vermelha. Minha mãe. Não tive coragem de dizer nada. Só balancei a cabeça suavemente e apertei sua mão. Ela retribuiu com os dedos gelados. A força era fraca, mas a necessidade de contato era desesperada. E foi nesse momento que tudo dentro de mim mudou. Deixei de ser apenas a enfermeira. Virei o ponto de apoio daquela menina num mundo que, aparentemente, havia desaparecido sob seus pés. A cirurgia durou quase 3 horas. Foram litros de sangue perdidos, fraturas, lacerações internas, suspeita de abuso físico. A pediatra chorou. A psicóloga pediu reforço. E eu, mesmo exausta, fiquei ali, esperando que ela saísse viva da sala de emergência. E saiu. Fraca, ainda desacordada, mas viva. Foi encaminhada para o quarto da pediatria sob observação. Fiquei encarregada do monitoramento inicial. Sentei ao lado da cama, ajeitei o soro, verifiquei os sinais vitais. E fiquei ali, em silêncio, olhando aquele corpo pequeno, coberto por fios, sensores e um lençol branco que parecia grande demais para ela. Foi aí que ela acordou. Os olhos abriram devagar. Os lábios rachados tentaram formar palavras. A voz saiu quase como um sussurro. Você viu a minha mãe? Engoli o choro. Sorri com os olhos e respondi: ela deve estar vindo, meu anjo. Descansa um pouquinho. Está. Ela fechou os olhos, mas não dormiu. Ficou com a mão apertada na minha. Na sala ao lado, os bombeiros davam o relatório. Não havia documentos com a menina, nenhum adulto por perto, nenhum endereço. Apenas uma bonequinha de pano suja e uma carta rasgada no bolso da blusa, com as palavras manchadas de chuva. Enquanto a assistente social e a polícia começavam a fazer os trâmites para identificar a família, eu seguia ali, ao lado de uma criança que, mesmo ferida, só queria saber de uma coisa: cadê a minha mãe? Era como se cada pergunta dela fosse um corte novo no meu peito. Cada vez que ela olhava para a porta do quarto e esperava alguém entrar, meu coração se partia um pouco mais. Até que, por um momento, ela me olhou diferente. Me olhou com uma mistura de medo e esperança. E disse, bem baixinho: você vai me deixar aqui sozinha? Respondi com o que o instinto mandou: nunca. Eu estou aqui, está bom, e não vou sair. Ela fechou os olhos, segurando minha mão com força.
E ali, naquela madrugada fria, com o barulho distante da chuva batendo na janela do hospital, eu prometi a mim mesma: enquanto essa menina estiver nesse hospital, eu serei tudo o que ela precisar que eu seja. E naquele instante, sem saber, comecei a escrever a história mais dolorosa e mais transformadora da minha vida como enfermeira. Quando digitamos o endereço dela no sistema, tudo desabou. A manhã seguinte chegou arrastando os primeiros raios tímidos de sol pelas frestas da persiana do quarto. Lá fora, a cidade voltava à rotina. Dentro do hospital, o tempo parecia suspenso. E dentro de mim, tudo era peso. Aquela menina, ainda frágil na cama, dormia profundamente, mas com as mãos fechadas, como se segurasse o que lhe restava de segurança no mundo. A equipe social chegou cedo, trazendo café e perguntas difíceis. Enquanto os médicos atualizavam o prontuário e os laudos, a assistente social se aproximou de mim com o tablet na mão. "A gente vai precisar de ajuda com o que ela disse ontem", sussurrou. "Consegue lembrar se ela deu algum nome, endereço, alguma pista?" Tentei puxar da memória qualquer frase, qualquer som além de "cadê minha mãe?". Só lembrei de uma coisa: a tal blusa vermelha que a mãe supostamente usava. E da pipoca que ela saiu para comprar. Nada útil, nada concreto. Fui até o posto de enfermagem e pedi para ver se alguém havia deixado com a menina algum objeto pessoal. Foi quando entregaram uma pequena sacola plástica com os pertences que vieram com ela: um lacinho de cabelo, a boneca de pano rasgada e um pedaço de papel dobrado, manchado de sangue e chuva. Era uma carta, escrita à mão, com caneta esferográfica, as palavras tremidas, algumas borradas demais para ler. Mas ainda era possível decifrar algo. "Desculpa, eu tentei, mas não consigo. Mas ela é boa, só precisa de alguém melhor que eu. Perdoa, minha filha." Fiquei imóvel. O mundo pareceu escorrer pelo chão. Aquilo não era só um abandono. Era uma confissão de desistência. A mãe sabia o que estava fazendo. Ela tinha largado a filha. Ela escolheu isso. Não falei nada. Dobrei o papel de novo e escondi no meu bolso. Aquela menina ainda acreditava que a mãe voltaria. Não cabia a mim destruir o que ainda mantinha viva por dentro. Mais tarde, com base no nome informal que a menina pronunciou durante o sono, algo como Clarinha, a equipe usou a base do SUS para buscar registros. E foi aí que encontramos o nome completo dela. E junto, um histórico assustador: Clara dos Anjos Ferreira, 7 anos. Nascida em Itapevi, constava no sistema como tutelada do Estado. A mãe, Regina Ferreira, já havia perdido a guarda da filha 2 vezes. A última, por negligência e abandono. A criança estava sob tutela da avó paterna, uma senhora de 72 anos, residente em Barueri. Regina não tinha endereço fixo, não respondia aos chamados da justiça. E estava, tecnicamente, foragida do convívio legal da filha. Então, o que Clara fazia sozinha em um parque à noite, sangrando, entre a vida e a morte? Tudo ficou claro. E tudo ficou ainda mais insuportável. Ela havia sido levada novamente pela mãe, em alguma visita informal, e desde então estava desaparecida do radar do sistema de proteção. A avó havia feito boletim de ocorrência, o conselho tutelar também. Mas ninguém sabia onde estavam. Até aquela noite, até aquele parque, até aquela emergência. Clara agora dormia ao meu lado, o rosto mais sereno, os sinais estáveis. O soro pingando com regularidade, os pontos nas pernas já com curativos frescos. Mas dentro dela, algo muito mais profundo estava ferido e não havia bisturi ou medicamento capaz de curar. "A gente precisa acionar o abrigo", disse a assistente social com os olhos pesados. "E talvez, se a avó ainda quiser e tiver condições, ela possa retornar. Mas não é simples." Assenti, mas minhas mãos estavam trêmulas. Porque, apesar de saber de tudo isso, ainda era impossível esquecer a voz da menina perguntando pela mãe. Como se aquele pedido não fosse só por presença, mas por sentido. E então, naquele fim de manhã, quando ela acordou mais uma vez, olhou para mim e perguntou: "Ela já voltou?" "A minha mãe." Eu hesitei, respirei fundo, sorri, mas sem responder.
e desviei o olhar, como quem tenta esconder uma ferida exposta. Ela, inocente, sorriu de volta e disse: eu sabia. Ela falou que vinha, só que demorava um pouquinho. Aquilo me destruiu por dentro. Não chorei ali, não podia, mas por dentro, algo em mim se partiu. Eu queria contar tudo, dizer a verdade, gritar contra o mundo, mas ao mesmo tempo, aquela menina ainda precisava de esperança. E eu precisava ser o pilar que ela ainda tinha. Nesse dia, entendi que algumas verdades não curam. Elas matam um pouquinho por dentro. E que, às vezes, mentir com silêncio é o único jeito de proteger um coração pequeno de um mundo que já foi cruel demais. Ela voltou a dormir. Eu voltei a sentar ao lado dela. E assim, seguimos por mais um dia. Ela pegou minha mão com força e perguntou: você é minha mãe agora? O terceiro dia ao lado da Clara foi o mais delicado. Ela já não chorava mais. E esse silêncio foi mais assustador do que qualquer grito. As crianças, normalmente, choram, perguntam, imploram. Mas quando uma criança se cala, o que resta dentro dela muitas vezes é só o vazio. E foi exatamente isso que eu vi nos olhos dela ao acordar naquele amanhecer nublado, de lençóis frios e cheiro de álcool hospitalar no ar. Ela não perguntou pela mãe, nem sequer olhou para a porta. Apenas abriu os olhos e encarou o teto branco do hospital como se não houvesse mais ninguém ali. Eu ajeitei os lençóis, verifiquei os sinais, passei a pomada nos cortes com delicadeza. E mesmo assim, nada. Nenhuma palavra. Até que eu disse: oi, minha pequena. Hoje vai ser um dia mais leve, prometo. Que tal a gente fazer uma trança nesse cabelinho? E então, pela primeira vez, depois de horas de silêncio, ela virou o rosto para mim e murmurou: não quero pipoca mais. Naquela frase, Clara enterrou toda a esperança que ainda carregava. E foi ali, naquele instante, que percebi: eu não podia ser só uma enfermeira para ela. Não agora. Pedi para a equipe liberar uma visita rápida à brinquedoteca da pediatria. Peguei um livrinho com desenhos de animais e um lápis de cor. Trouxe até a cama. Ajoelhei no chão, do lado dela, e desenhei um gato laranja com um bigode torto. Ela observou, quieta. Depois, apontou para o lápis azul e, com a voz fraquinha, pediu: faz uma menina, com um vestido igual ao meu. Desenhei. E quando terminei, perguntei: é você? Ela assentiu. E desenhou um coração no canto da folha. Entregou para mim e disse: é para você. Você cuida de mim igual a minha mãe cuidava antes. Quando eu era bebezinha, minha garganta travou. Eu engoli as lágrimas. Respirei fundo e sorri, como se estivesse bem. E então, ela segurou minha mão com as duas mãozinhas pequenas e perguntou: você é minha mãe agora? Ali, naquele momento, tudo dentro de mim quis gritar: sim, sou eu agora. Eu fico com você. Mas a realidade não funciona assim. As paredes do hospital são frias porque precisam ser. As regras são frias porque foram feitas para proteger, não para amar. Mas mesmo assim, apertei a mão dela com firmeza, olhei nos olhos e disse: eu vou estar com você, todos os dias. E não vou deixar você sozinha. Eu prometo. A partir daí, algo mudou. Clara passou a me chamar de tia enfermeira. Começou a sorrir discretamente. Comia melhor. Pedia para brincar com a bonequinha dela, aquela suja e rasgada, que agora tinha até um cobertorzinho novo improvisado com uma fralda. Durante os intervalos, eu corria até a papelaria próxima ao hospital. Comprava adesivos, revistinhas, laços de cabelo, pequenos detalhes, coisas que crianças amam, mas que ela parecia ter esquecido que existiam. Em um desses dias, enquanto penteava os cabelos dela, Clara disse: minha mãe já foi embora, né? Eu sei, porque quando a gente ama, mas dói, a pessoa vai embora. Foi como tomar um soco no peito. Ela disse com uma calma tão madura, que era quase cruel. Não cabia numa menina de 7 anos. Não cabia no mundo, mas coube nela. Não respondi, apenas abracei, e ela deixou. Deitou no meu ombro, respirou fundo e pela primeira vez dormiu sem soro, sem febre, sem medo. Enquanto isso, do lado de fora, os processos sociais seguiam. O conselho tutelar ainda tentava localizar a mãe, a avó paterna.
em estado de saúde debilitado, recusou a guarda definitiva. A rede de apoio buscava alternativas. Mas ninguém perguntava o que a Clara queria. E quando perguntaram, ela respondeu: quero ficar com a tia enfermeira. Fiquei imóvel quando soube, porque dentro de mim, a vontade era a mesma, mas eu sabia que não podia, que a minha função era curar, não adotar, era cuidar, não me apegar. Mas como separar isso quando a vida da criança depende justamente do afeto que você oferece? Nos dias seguintes, Clara passou a me esperar no corredor. Queria me ajudar com os pacientes, trazer o termômetro, puxar a cortina. Brincava de ser enfermeira. Quando eu crescer, vou cuidar das crianças igual você cuida, está? Ela disse, uma vez, enquanto desenhava um estetoscópio de lápis azul. E eu sorri, porque naquele momento eu já sabia que ela não era só uma paciente. Ela era a lembrança viva de que o amor, mesmo entre escombros, ainda nasce. E, às vezes, o único gesto necessário para salvar uma alma pequena é estar ali, de verdade, inteira. Naquela noite, antes de sair do plantão, ela me pediu um último favor: se eu dormir e minha mãe voltar, você fala que eu tava aqui esperando, mas que agora, eu tenho você. Tá bom. Saí do hospital com o coração destruído. Entrei no carro e chorei como há anos não chorava, porque nunca na minha carreira uma criança tinha me chamado de lar. Ela correu pelo corredor, me abraçou pelas pernas e disse: você não vai embora, né? Porque eu te amo. Aquele era só mais um sábado de manhã no hospital. Plantão tranquilo, corredores menos cheios, enfermeiras organizando materiais, médicos revendo exames. A rotina se ajeitava como um quebra-cabeça automático. Menos no meu peito, porque naquele sábado o coração parecia carregar um relógio em contagem regressiva. Eu sentia, algo ia mudar. Cheguei cedo, como de costume, mas não precisei ir até o quarto da pediatria. Antes disso, já ouvi passinhos correndo pelo corredor. Era ela, Clara, de pantufas, camisola com desenhos de gatinhos e um sorrisinho sem dentes, como se a dor tivesse ido embora para sempre. Ela correu até mim, me abraçou forte pelas pernas e ficou ali, apertada contra mim, como quem busca abrigo num temporal que só ela via. Tia enfermeira, você está aqui. Ela sussurrou com um alívio que parecia de uma vida inteira. Abaixei e abracei de volta. Mas algo na voz dela parecia diferente, mais grave, mais urgente. Ela me olhou nos olhos e disse: você não vai embora, né? Porque eu te amo. Naquele instante, meu mundo parou, como se o hospital inteiro tivesse silenciado, como se todas as máquinas, corredores, prontuários e procedimentos fossem apenas cenário para aquele momento. Nada mais importava. Nenhuma sirene, nenhuma rotina. A única coisa real era aquela menina. E o amor puro, simples, incondicional que ela me entregava sem nenhuma barreira. Ela não sabia de regras, nem de burocracias. Não conhecia as normas do sistema, as dificuldades do abrigo, o que vinha pela frente. Ela só sabia sentir. E naquele instante, tudo o que ela precisava era de uma promessa que o mundo inteiro já tinha negado a ela antes: alguém que não fosse embora. Me abaixei, segurei o rosto dela com as mãos e disse: eu estou aqui, e vou ficar. Combinado. Ela sorriu. Um sorriso meio torto, cheio de vergonha, como quem acabou de contar um segredo. Durante o turno, ela me seguiu por todos os corredores, que segurara a prancheta, me ajudou a entregar copinhos de remédio, puxou conversas com os outros pacientes. Clara era luz. Uma criança que sobreviveu ao abandono, à dor física, ao silêncio e que ainda conseguia sorrir. Era como se o coração dela, mesmo ferido, tivesse escolhido acreditar. Na hora do almoço, sentei com ela perto da janela do setor infantil. Levei uma gelatina colorida e um suco de caixinha. E enquanto ela comia, de forma distraída, disse algo que me paralisou: eu sonhei que você era minha mãe. E a gente morava numa casa com planta na janela. Você cantava para mim dormir. Engoli seco. Não respondi. Só acariciei o cabelo dela e sorri. E por dentro, implorei que o mundo fosse menos injusto. Que alguém pudesse fazer esse sonho dela real.
Foi ali, naquele silêncio, que a coordenadora do abrigo chegou. Precisamos conversar, ela disse, olhando com gentileza, mas com a voz firme de quem carrega protocolos. Fomos até a salinha, ao lado da enfermagem, e ela me entregou a notícia como quem sabe que vai ferir. A vaga dela saiu. Vai ser transferida hoje pro abrigo em São Roque. A assistente social vai buscá-la em 2 horas. Senti um gelo no corpo. Hoje, assim? Perguntei. Sim, a justiça não permite que crianças fiquem muito tempo sem estar oficialmente em uma instituição. Ela vai ser bem cuidada lá, não se preocupe. Mas você vai precisar ajudá-la nesse momento. Voltei para o quarto em silêncio. Clara desenhava na folha que eu havia deixado. Era uma casinha, com planta na janela. Sentei ao lado e perguntei: o que era? Ela respondeu, toda empolgada: é a nossa casa, igual no meu sonho. Você gostou? Tentei sorrir, mas foi difícil. Não tive coragem de contar a ela naquele instante. Esperei mais um pouco. Fui ao banheiro, lavei o rosto, respirei fundo, voltei, sentei de novo, peguei as mãos dela e disse: Clarinha, a tia do abrigo vem hoje te buscar, está bom? Mas você vai continuar sendo cuidada por pessoas muito boas. E eu sempre vou lembrar de você. Ela franziu o rosto, depois baixou os olhos. Ficou em silêncio por longos segundos, até que, bem baixinho, perguntou: eu posso levar a bonequinha? Assenti, e segurei as lágrimas. Ela arrumou a boneca com o cuidado de quem embala um pedaço da alma. Pegou o desenho da casa, dobrou com cuidado, guardou junto da boneca, e então, fez algo que partiu tudo dentro de mim. Me abraçou forte, mais forte que nunca, e disse: mesmo se eu crescer e for para bem longe, eu nunca vou esquecer que você me amou quando ninguém mais quis. Me ajoelhei no chão e chorei, com ela nos meus braços, porque era verdade. O que nasceu entre nós não era temporário, era eterno, invisível, talvez, mas eterno. Ela foi embora naquele dia, segurando a bonequinha com uma mão e o desenho da nossa casa com a outra. Ela me olhou, sorriu, e disse com os olhos marejados: tia enfermeira, o tempo no hospital é uma coisa estranha. A gente vive cada plantão como se fosse o último, mas os dias vão se empilhando devagar, como prontuários antigos, esquecidos numa estante. Anos passam, rostos se misturam, histórias se sobrepõem, mas algumas ficam presas no coração, e Clara era uma dessas. Depois que ela foi levada pelo abrigo, tentei saber como estava. Perguntei discretamente para assistentes sociais, procurei relatórios internos, mas o sigilo em casos como o dela é absoluto. O que me restou foi guardar aquela lembrança: o abraço, a bonequinha, o desenho da casa com planta na janela e seguir cuidando de outros pequenos corações partidos, torcendo em silêncio para que o dela se curasse com o tempo. E então, 5 anos se passaram. Era uma sexta-feira comum. Fim de tarde, céu nublado. Eu estava no ambulatório pediátrico do Hospital Novo, onde fui transferida. Consulta simples. Vacinação, nada fora do padrão. Até que, na última consulta do dia, uma adolescente entrou sozinha pela porta. Deve ter uns 12, pensei. Camiseta larga, cabelo preso num rabo de cavalo bagunçado, olhos atentos. Tímida, mas firme, entregou a carteirinha do SUS e sentou. Puxei a ficha no computador. Clara dos Anjos Ferreira. Meu coração parou. Olhei para ela, tentando disfarçar a surpresa. Oi, Clara, você vem acompanhada hoje? Ela balançou-a cabeça negativamente. Depois sorriu, como quem reconhece um cheiro antigo. É que a casa de acolhimento é aqui perto. Eu vim sozinha, pode? Meu peito apertou. Pode sim, você é bem responsável, né? Ela sorriu outra vez, mas agora de um jeito diferente, profundo, e então me olhou fixamente nos olhos, por longos segundos, e disse: você é a tia enfermeira, aquela do hospital, de antes. Não aguentei, os olhos marejaram instantaneamente. Senti o mundo girar, as paredes desaparecerem, e respondi com a voz trêmula: sou eu, Clarinha. Ela sorriu de lado.
como se estivesse segurando o choro também. Eu sabia, eu reconheci o seu jeito, seu cheiro, sua voz. E naquele instante, o tempo parou de novo. A sala virou um abrigo silencioso de memórias e tudo voltou. A bonequinha, os desenhos, os abraços, a promessa de que eu ficaria com ela até o fim. Eu pensei em você todo dia, ela disse baixinho. Tinha dia que eu chorava e abraçava a boneca como se fosse você. Eu dormia com ela do lado e dizia boa noite, tia enfermeira. Só para não esquecer de como era ter alguém que me amava. Eu não consegui conter mais. As lágrimas escorreram. Me levantei, fui até ela e a abracei. Agora, ela já era quase do meu tamanho. Mas o coração ainda era o mesmo. O mesmo da menininha de 7 anos que sonhava com uma casa com planta na janela. Eu tentei te achar. Ela disse. Queria tanto dizer obrigada por ter me amado. Quando ninguém mais ficou, ficamos em silêncio, num abraço longo. Depois, conversamos. Ela contou que ainda estava no abrigo, mas que estudava, queria ser enfermeira, queria cuidar de crianças também. Como eu fiz com ela, quero ser igual você, forte, mas doce, porque mesmo doendo, você ficou comigo? E então, antes de ir embora, tirou da mochila um papel velho, amarelado, dobrado várias vezes. Era o mesmo desenho da casa com planta na janela. Eu guardei todo esse tempo, porque eu ainda quero morar aqui um dia, com alguém que me ame. Eu sorri, abracei de novo e prometi que, mesmo não podendo ser mãe dela, sempre seria um lugar seguro. Um coração para ela voltar quando quisesse. E naquele dia, percebi que o amor que a gente dá nunca some. Ele fica, como uma semente plantada no coração de alguém. E às vezes, ele floresce anos depois. Nos olhos de uma menina que teve tudo para desistir, mas escolheu seguir por causa de um abraço, por causa de um gesto, por causa de um amor que resistiu ao tempo e à ausência.